bom dia a todos. Vamos seguir então a agenda desta manhã do Casais Summit com a divulgação dos vencedores da 5ª edição do Programa de Reconhecimento e Mérito Organizacional. Por isso, vou relembrar que o programa tem 3 iniciativas, o Elogiar, que consiste no fundo em elogios, temos depois a iniciativa Mais Valor e depois a iniciativa Mestre Casais. Venho reforçar que este ano, devido à Covid-19, nós tivemos que adiar então a cerimónia que nós realizamos anualmente no momento do aniversário de Casais em maio, para este arranque do ano, uma vez que não tínhamos condições de podermos agrupar as pessoas e por questões também de segurança. Por isso, deixo uma nota de que a contabilização dos elogios refere-se na mesma de maio de 2019 a maio de 2020. Por isso, iniciando então a iniciativa Elogiar-te, relembro que temos aqui um número de elogios acima até o momento das últimas edições até agora, com 1.366 elogios atribuídos para 607 colaboradores em 10 geografias, nomeadamente Alemanha, Angola, Bélgica, Brasil, França, Gibraltar, Marrocos, Portugal e Catar. Destaco aqui que há 3 mercados com mais elogios, nomeadamente Portugal, com 800 elogios, Angola com 403 e Gibraltar com 118 elogios. Conforme o regulamento, que também podem consultar aqui também no direto, conseguem ver que existem 3 formas de premiação da iniciativa Elogiar-te. Relembrando que a primeira consiste então com o maior número de elogios atribuídos para colaboradores do grupo. Por isso, vou revelar então os vencedores desta forma de premiação. Por isso, em terceiro lugar, temos o António Paulo Lobo, da Casais Engenharia e Produção Portugal. Parabéns. Temos depois Vera Souza, dos Recursos Humanos Portugal. Parabéns. E em primeiro lugar, temos o Joel Barbosa, dos Recursos Humanos de Portugal. Parabéns aos 3 pelo reconhecimento atribuído pelos colegas aqui no grupo. Seguindo então na segunda forma de premiação, temos então por número de elogios nas seguintes categorias, nomeadamente a inovação, clientes, rendimento de obra, prazo das obras, rentabilidade e resultados obtidos, participação e referenciação. Por isso, para a categoria inovação temos José Miguel Pinto Pereira Marques e na categoria referenciação Carlos Alberto Rodrigues Roxo. Parabéns aos 2. Na categoria clientes temos 4 colegas em situação de empate e eu relembro que no regulamento consiste então em todas as situações de empate há um sorteio efetuado pelo membro da administração, que este ano tivemos a presença do Sr. José Casais, por isso em cada situação de empate nas próximas categorias vão aparecer então os colegas em situação de empate com a indicação de ex-aequo e depois então sublinhado o colaborador que fica no fundo o vencedor que resulta do sorteio efetuado com o Sr. José. Por isso, na categoria cliente, fica então por sorteio o Ângelo Manuel Cardoso Gonçalves. Parabéns! Na categoria planeamento de obra, temos aqui vários colegas em que, por situação de sorteio, fica então Pedro Manuel Ferreira de Oliveira. Parabéns! Na categoria prazo de obra, temos aqui 5 colegas também na situação de empate, em que resulta por sorteio o Rui Filipe de Araújo Azevedo. Parabéns! Depois temos na categoria rentabilidade dos resultados obtidos, em que em situação também de empate temos então por sorteio Pedro Filipe Teles da Silva Caldeira Ramalho. Parabéns! Temos na categoria então participação 2 colegas em situação de empate, em que por sorteio fica então a Filipa Frade Teixeira. Parabéns! Depois, temos então uma terceira forma de premiação que relembro que está disponível no regulamento, que é relacionado com colaboradores das empresas e mercados do grupo com maior número de elogios, sendo que há 4 agrupamentos. O primeiro agrupamento de todas as empresas em Portugal, o segundo agrupamento com as empresas no mercado da Europa, e depois o terceiro agrupamento com Brasil, Catar, Abu Dhabi, Moçambique, Argélia e Marrocos e finalmente o quarto grupo com as empresas do mercado de Angola. Por isso, iniciando aqui no nosso primeiro agrupamento,
o agrupamento das empresas Portugal. Neste primeiro grupo temos então estes vencedores: Maria José Ramalho, Ruth Ferreira, Gina Machado, Hélder Coelho, António Gomes, Jorge Soares, Miguel Basílio, Rafael Costa, Hugo Brito. E Augusto Marinho, Carlos Reis, Fábio Lucas, José Luís Lopes, Jacinto Sepúlveda, e temos aqui 3 colegas em situação de empate, em que fica então o Alexandre José Silva Camões. Noutra empresa do grupo, relativamente ao agrupamento de empresas Portugal, temos Raquel Costa, Ana Ribeiro, Sandrina Caetano e Daniel Grange. Noutro agrupamento de empresas Portugal, temos então Bruno Egídio Costa, Luís Portela, António Silva Fernandes e José Freitas e Marco Correia em situação de empate, em que desses 3 colegas em situação de execo fica então o António Silva Fernandes. Noutro agrupamento de empresas Portugal, temos Filipe Barros, Rafael Araújo, Gonçalo Marinho, Nuno Jesus, e temos então a situação de empate 2 colegas, em que fica Álvaro Samuel Oliveira Afonso. No agrupamento da Europa, temos então aqui 6 colaboradores, sendo que 3 são vencedores: a Sara Rodrigues, o Nelson Martins e o José Gomes, e com 2 vencedores que saem por empate devido ao regulamento disponível em situações nesse agrupamento de empresas, em que fica então o Pedro Ramalho e o Nuno Santos. O segundo agrupamento também relacionado com as empresas da Europa. Temos então o António Seabra Maia, o Filipe Amaral, o António Giojan, o Gabriel Simão, o Orlando Teixeira e o Filipe Santos. Temos então noutro agrupamento, que nomeadamente ao Brasil, Catar, Abu Dhabi, Moçambique, Argélia e Marrocos, o vencedor Nuno Conde. Depois, em último agrupamento relacionado com essa terceira forma de premiação, ou seja, nomeadamente às empresas do mercado de Angola. Temos então o Nuno Malheiro, o Manuel Romão, o João Novaes, o Luís Faria, e temos 3 colegas em situação de empate, em que por sorteio fica o Paulo Machado. Outras empresas relacionadas com o mercado de Angola. Temos então o Nuno Antunes, o Bruno Madureira, o Ângelo Gonçalves, o Joel Vaz, José Ribeiro, Amadeu Pereira, António Cunha, Luís Monteiro, Martins Manuel. José Jesus, Rui Azevedo, Paulo Alves e Lídio Rodrigues, José Marques, Paulo Silva, João Alves, Avelino Queiroz, Sérgio Santos. Paulo Emílio, António Miguel, Arcádio Soma. E depois temos aqui então 8 colegas em situação de empate, em que fica então por sorteio Luís Fernandes, Abel Mouta e Gonçalo Cavalo. Outro agrupamento relacionado com as empresas de Angola: Alfredo Gonçalves, André Freire, Bruno Santos, Pedro Fernandes, Tiago Coito, Hugo Pereira, Vítor Vieira, Rui Costa, Delfim Coelho e Maria Fernanda Cunha. Outro agrupamento relativamente ao mercado de Angola: António Oliveira, Rui Torres, e tínhamos aqui 3 colegas então em situação de empate, em que por sorteio então fica vencedor também Adelaide Cardoso. Por último, como empresas de mercado de Angola, temos então o Rui Faria e o Fábio Fernandes. Por isso, parabéns a todos, aos colegas que foram no fundo vencedores e reconhecidos na iniciativa Elogiar-te. Por isso, vamos passar então à nossa segunda iniciativa, que tem a ver com o Mais Valor. Relembro que o Mais Valor é uma iniciativa que consiste de sendo de chefia a um colaborador, sendo da sua equipa ou então de uma outra equipa também dentro da organização. Este ano tivemos então uma edição especial dentro desta iniciativa, que tem a ver com uma edição especial Covid-19, em que os colaboradores puderam ser também ordenados ou classificados para além das categorias já existentes, mas também na categoria especial Covid-19. Por isso, este ano tivemos aqui um número muito positivo, realmente diferenciador no número de candidaturas. Nunca tivemos tantas candidaturas como este ano, o que é ótimo, quer dizer que o programa também tem o seu devido contributo também na organização e nas relações humanas e dentro da organização.
Por isso, temos aqui 43 colaboradores, no fundo, que foram identificados no âmbito de candidaturas. Por isso, temos Abel Manuel Sousa Silva, Adão Alfredo Guimarães Caetano, Amadeu José Gomes Oliveira, Ana Isabel Dias Ribeiro, António João Silva, António José Sousa Moreira, António Maria Cunha Araújo, Bruno Cabral, Cândido Guilherme Monteiro, Carlos Roxo, Carlos Esteves, Diamantino Santos, Diogo Vilar, Filipe Macedo, Filipe Barbosa, Filipe Chambel, Hugo Brito, Jacinto Sepúlveda, João Carlos Oliveira, João Moreira, João Cunha, João Zeferino Gomes, Joaquim Ribeiro, Joaquim Moreira, José Gomes, José Luís Lopes, José Pedro Alves Duarte, Luís Gonçalves, Manuel Luís Nunes, Manuel Ralha, Matilde Pereira, Miguel Barata, Nuno Ferreira, Paulo Lobo, Paulo Prata, Pedro Braga, Pedro Oliveira, Ricardo Ferreira, Rodrigo Oliveira, Rodrigo Pereira, Rui Alves, Rui Bastos e Rui Machado. Por isso, relembro que estas análises de candidaturas são feitas pela nossa administração, em que se reúnem então e analisam os conteúdos e a argumentação que no fundo sustenta cada uma destas 43 candidaturas. Por isso, venho aqui revelar os nossos 3 vencedores da iniciativa Mais Valor e também nos 3 vencedores que este ano temos uma edição especial Covid-19. Por isso, em terceiro lugar, o vencedor é Carlos Roxo, na categoria Cooperação, relativamente a Portugal. Em segundo lugar, temos na categoria Planeamento de Obra, José Gomes, que é de Gibraltar. E em primeiro lugar, temos então Jacinto Sepúlveda, na categoria Rentabilidade dos Resultados Obtidos e Mérito Acumulado. Parabéns aos 3 pelo reconhecimento. Venho então aqui revelar os 3 vencedores na categoria Covid-19, numa edição especial, em que temos então em terceiro lugar Filipe Chambel, de Gibraltar, João Moreira, de Portugal, e Rui Machado, de Portugal. Parabéns aos 3 e continuem sem dúvida a protegerem as nossas pessoas dentro da organização. Por último, vamos então passar à nossa última iniciativa, que é a iniciativa Mestre Casais. Relembro que a Mestre Casais é uma candidatura em grupo, ou seja, tem que ser no mínimo uma candidatura feita por 2 pessoas, ou seja, projetos em que nós temos 3 categorias, na categoria Processos de Gestão, Engenharia ou então Inovação e Desenvolvimento, e este ano também tivemos uma edição especial de Covid-19. Relembro que estas candidaturas são analisadas pela nossa administração, mas também com 2 elementos júris externos, em que este ano tivemos o prazer de ter a participação do colega Pedro Fugas, Business Partner da Ernst Young, e também do Paulo Lourenço, ligado à Engenharia Civil da Universidade do Minho. Por isso, essas candidaturas foram analisadas por estes júris e com essa relação, no fundo, foram feitos então os vencedores. Por isso, este ano temos 14 candidaturas, em que vou passar aqui a listar, no fundo, pelas categorias, em que nós temos 6 categorias, 6 candidaturas na categoria Processo de Gestão. Por isso, a primeira temos Análise de Fluxo Financeiro de Obra, com Alexandra Fernandes, Inês Barros, Cristina Almeida, Ana Louro, Fátima Pereira, Cristiana Coelho, David Oliveira, Elvis Campos e Conceição Ferreira. Segunda candidatura temos Planeamento Visual Melhoria dos Prazos, com Jacinto Sepúlveda, David Araújo, Henrique Nunes, Telmo Cardoso e João Sampaio. Temos depois a candidatura Remodelação Pisos 5, 6, 7, Torre 2 Zenith Towers, com Manuel Ferreira, Paulo Silva, Wilson Souza e Miguel Ferreira. Como quarta candidatura temos a Casais Digital Core Business SAP Roadmap, com Guilherme Teixeira, Paulo Prata, Sofia Miranda, Ana Ribeiro, Sónia Barbosa e Jorge Faria, Milena Vieira, Rolando Pereira, Gina Machado, José Luís Marques, Jacinto Sepúlveda, Regina Ramos, Olga Freitas e Marcelo Oliveira. Como categoria também no processo de gestão, temos então a candidatura DP2,
submetido então com Luís Gonçalves, Lugo Brito, Jacinto Sepúlveda e José Granja. E como última candidatura na categoria Processo de Gestão, temos então a obra de Residências Sousa Lopes, com Cândido Monteiro, Gonçalo Oliveira, Manuel Pereira, Jorge Ferreira, Pedro Deus, Américo Cotielada, Manuel Novaes, Alberto Batata, Ernesto Júnior, Rui Ruivo, Sérgio Gomes, Nuno Fernandes, Paulo Lobo e Miguel Barata. Depois temos então mais 3 candidaturas na categoria Engenharia Processos Construtivos, sendo que a primeira então é Execução da obra da Travessa Cruz da Rocha, número 3, Lisboa, com Ana Pinto, Margarida Nunes, Daniel Madeira, Hugo Lapa, António Costa e João Oliveira. Temos depois a candidatura HCT Assan Century Terraços com José Cruz, Carlos Tevas, Pedro Oliveira, Mafalda Santos, João Nunes, António Castro, Sara Rodrigues, Rui Palmeira, Cristina Sampaio, Carlos Silva, Juana Cunha Carrasco, Bruno Silva, Juan Fernandes, José Alessio, Fernando Cruz, Filipa Pereira, António Dias, Manuel Ralha, Javier Varea, Dinis Nogueira, António Correia, Florentino Carvalho, Fábio Faria, João Rebelo e José Leonel. Depois, como outra candidatura então ligada à engenharia, temos a industrialização em obra Kick-Off Hotel BB Lisbon Airport, com José Luís Lopes, com Paulo Lobo, com Ricardo Souza, com André Viegas, Manuel Martins e o Paulo Ferreira. Depois, como categoria de inovação e investigação e desenvolvimento, temos uma candidatura este ano, que é a candidatura submetida então pelo Carlos Silva, Hélder Carmelita e Catarina Marques, que é a QDR Solar. Por último, temos então aqui 3 candidaturas ligadas à Covid-19, 4 candidaturas ligadas à Covid-19, que é o Kit Bem-Estar Covid-19 com Inês Faria, Rui Fernandes, Sofia Miranda, Sónia Barbosa. Depois temos a candidatura E-Commerce Blue Way com Luís Vilas Boas e a Luís Bianchi. A seguir temos então uma outra candidatura na categoria Covid-19 com uma equipa multidisciplinar para um fim maior, com Sofia Miranda, Joel Barbosa, Nelson Prata, Rui Machado, Raquel Silva, Milena Vieira, Joana Araújo, Hugo Ferreira, Vera Souza, Liliana Pinto, Sandra Rodrigues, Raquel Costa, Sónia Barbosa, Jorge Faria, Rui Fernandes, Inês Faria, Ana Ribeiro, Sara Ferreira, Vítor Almeida, José Azevedo, Néstor Esteves, Cláudia Rodrigues, Maísa Ferreira, Paula Luz, Miguel Fernandes, Paulo Diogo e Danuto. Na última candidatura, então, na Covid-19, temos a candidatura Adaptação à Obra Covid, com Henrique Nunes, Jacinto Sepúlveda, David Araújo, José Castro, Jorge Quintas, Serafim Barbosa, José Prado, Manuel Miranda, Paulo Caridade, Paulo Santos e Carlos Silva. Por isso, destas 14 candidaturas, vou passar então a revelar aqui os vencedores, aqui nestes, sendo que há então os 3 vencedores nas categorias, digamos, habituais dentro do regulamento e as 3 candidaturas também relacionadas então à edição especial de Covid-19, conforme o regulamento ajustado para este ano. Por isso, em terceiro lugar, temos então como vencedores a candidatura a Análise de Fluxo Financeiro de Obra, parabéns. Em segundo lugar, temos a HCTA Santos Centro e Terraços, parabéns à equipa. E em primeiro lugar, Obra Residência Sousa Lopes, parabéns às 3 candidaturas e às 3 equipas que submeteram aqui as suas candidaturas. Por último, temos então a edição especial Covid-19, em que em terceiro lugar temos então a candidatura Uma Equipa Multidisciplinar para um Fim Maior. Em segundo lugar, Adaptação à Obra à Covid. E em primeiro lugar, Kit Bem-Estar Covid-19. Parabéns a todos pelas vossas candidaturas. Por isso, acho que queríamos aqui, é importante aqui revelar também realmente o aumento de participação ao programa. Temos cada vez mais elogios, cada vez mais candidaturas ao mais valor, cada vez mais candidaturas ao mestre casais, o que é ótimo e é um sinal que realmente
temos muitas atitudes, muitos projetos e muitas situações positivas que é importante reconhecermos ao longo também do nosso ciclo e ao longo do ano. Por isso este ano temos aqui realmente uma situação especial da Covid que não permitiu nos reunirmos presencialmente e podemos ter aqui uma troca de partilhas e também de entrega de certificados, digamos, de forma presencial, por isso é tudo em formato digital. Conforme habitual, nós agora vamos contactar então os vencedores em todas nestas iniciativas para agilizarmos então a identificação e também a entrega então dos respectivos prémios aí nos próximos dias. Por isso, aproveito para agradecer a todos e também louvar a coragem que todos tiveram em realmente prepararem as candidaturas, porque são trabalhosas, requer o seu tempo e também lá está, os colegas que continuam no seu dia a dia a reconhecerem aqui pequenas atitudes, pequenos comportamentos que sem dúvida que fazem a diferença e que no fundo também faz com que mantemos aqui a nossa identidade e os valores casais. Por isso, obrigada a todos, parabéns a todos os vencedores e voltamos a ver no próximo ano.